Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho o Miguel entra, a gente começa. É bom que as pessoas vão chegando. Vai mandando para as turmas, quem já está aqui, vai compartilhando para as pessoas poderem ter acesso a essa live também. Peço só mais um minutinho que Miguel já deve estar entrando aqui. Para quem já está aqui, hoje a live é com o Dr. Miguel Boarati. Ele acabou de entrar. Já vai pedir para participar. Dr. Miguel só me manda aqui o pedido para participar, que aí eu já te coloco. Doutor Miguel, só clicar no pedir para participar, que aí eu já coloco o senhor aqui na live também. Já vai entrar. Boa noite. Boa noite, Andréia. Eu Tudo apanhando bom, aqui doutor com a Miguel? tecnologia. Acho que só tem que ajustar a sua câmera, que a gente está vendo do nariz para baixo. Deixa eu tirar aqui. Ah, tá. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. Muito bem. Melhor. Tá me ouvindo bem? Assim não te escuto. Agora tá. Estou ouvindo perfeitamente. Ah, Você sabe então que tá bom. eu levei um tempo para tentar entender o que estava acontecendo. Eu estava esperando lá, esperando. De repente, aí eu falei, será que eu salvei o grupo? Daí eu entrei e, nossa, aí eu comecei a ficar um pouco ansioso. Normal, a gente não tá muito acostumado com essas tecnologias todas, né? Não, eu não posso ter muita desculpa. Eu já fiz live, só que toda vez eu estou aprendendo de novo. É assim mesmo. Então, olha, quero aproveitar porque nosso tempo aqui é curto, né? E chega uma hora que eles encerram a live e a gente tem bastante coisa para abordar. Então, eu vou te apresentar rapidamente, mas eu gostaria que você falasse quem é o Dr. Miguel, que eu tanto falo, né? E aí depois a gente já começa com um esquema de perguntas que nós deixamos elaborados para essa live. Tá ótimo. Então, por favor, Dr. Miguel, meu convidado de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre TOD. Por favor, se apresente. Bom, eu sou sou Miguel Boarati, eu sou médico psiquiatra da infância e adolescência, atendo crianças, adolescentes, diferentes quadros, diferentes clínicas. E como a André já falou, a gente vai falar hoje sobre o transtorno opositor desafiante, que é um diagnóstico que causa muita controvérsia, justamente por quê? Porque os sintomas se confundem muito com problemas de comportamento que a gente vê nas crianças. O que diferenciar de um transtorno de comportamento grave, que exige tratamento, que é um diagnóstico, de problemas
que acontece durante o processo que a criança está se desenvolvendo. Então, essa vai ser a nossa temática de hoje. Tá joia, doutor Miguel. Muito obrigada. Eu agradeço seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei que é bem concorrido e a gente vai tentar aproveitar ao máximo aqui essa 1 horinha. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos dar corpo para isso. Doutor Miguel, o que é o TOD? Bom, o TOD é um transtorno opositor desafiante, ele está classificado tanto na DSM quanto na CID. É um transtorno que está dentro do grupo dos transtornos de impulso. E ele aparece na infância, no final da segunda, meio da segunda infância, começo da terceira infância. Em torno de 5 a 6 anos de idade, você já pode fazer esse diagnóstico. Para a gente entender um pouco o TOD, a gente tem que entender desenvolvimento típico. Uma criança, ela vai começar a entender regras sociais, introjetar essas regras por volta dos 2, 3 anos de idade, que ela começa a entender sim e não, e ela começa a contestar, porque ela quer fazer aquilo que dá prazer. Toda criança vai querer fazer aquilo que lhe dá prazer, que é satisfatório, ou se esquivar dos compromissos. Então é normal a criança se recusar a fazer uma atividade ou tomar banho quando ela é pequenininha. Na medida em que ela vai assumindo responsabilidades e ela vai assertivamente sendo ensinada, ela começa a introjetar essas regras para si e começa a acatar como se fosse uma coisa que ela sempre tivesse feito. Então a gente espera que por volta dos 5, 6 anos de idade, uma criança entenda que ela tem hora para dormir, que ela tem hora para comer, que ela tem que fazer lição, que ela tem que tomar banho, que ela tem que juntar a roupa de cama, a roupa que ela larga jogado, principalmente quando ela foi educada paulatinamente. O que acontece no TOD? De maneira geral, é uma criança que se recusa deliberadamente a respeitar, a cumprir as regras, a aceitar a figura de autoridade. Então, esse é o marco principal. Mas é uma criança que, além disso, apresenta dificuldade de assumir responsabilidades por que faz de errado. Então, ela tende a culpar os outros, ela tende a não fazer e achar que ela não tem que fazer realmente. E não é uma coisa que ela tem somente com uma ou outra figura. É um padrão mais sistemático de recusa da figura de autoridade. Então, são crianças mais irritadiças, mais agressivas, muitas vezes, que não aceitam a autoridade do pai, da mãe, da tia, da avó, da professora. Normalmente, elas ficam muito irritadas quando elas têm que fazer algo que elas não querem. Muitas vezes, elas acabam ficando agressivas e gera muito transtorno, não só no núcleo familiar, como também no entorno, na escola, em outros ambientes. São crianças difíceis de manejo, e que aí sempre se pergunta o que é a causa, né? E às vezes a gente ouve algumas coisas um pouco absurdas do tipo, falta um bom chinelo. Não falta um bom chinelo. Uma das causas do TOD são pais muito repressores, pais muito agressivos, pais muito punitivos. Claro que o outro extremo também está dentro da causa. O TOD não é uma patologia de causa única. Tem fatores genéticos, mas tem muitos fatores ambientais. Entra também questões relacionadas ao temperamento da criança. Normalmente, uma criança muito rígida, muito difícil, desde bebê, ela se torna uma criança de mais difícil manejo durante o processo de educação. Então, acaba que os pais, se eles não forem bem orientados, se eles tiverem um comportamento ou permissivo, ou negligente, ou punitivo, eles tendem a construir esse padrão enquanto a criança está crescendo. Por que um pai punitivo e um pai negligente, que são tão diferentes, acabam gerando esse tipo de criança? O pai punitivo porque ele não dá brecha para a criança ter possibilidades de escolha. Então, a criança não pode, não pode, não pode, não pode. Ah, se eu não posso nada, então eu não vou fazer nada também. Ou aquela criança que pode tudo, pode de vez em quando depende do humor do pai. Então, se o pai está de bom humor, ela pode, se o pai está de bom humor, ela não pode. Então, ela não consegue entender essa nuance do que pode não ser feito. E aí Não vai se existe uma, construindo. Oi? é, não existe uma linearidade, né? Não existe uma linearidade. É um processo que vai se construindo ao longo de anos. Então, uma criança não Uhum, se torna TOD de um dia para o outro. Então, uhum. o que marca o diagnóstico é justamente um padrão rígido de funcionamento em vários ambientes que causa prejuízo, causa sofrimento, tanto para a criança, porque ela fica muitas vezes com a consequência de ter esse padrão, quanto para a família, para a escola. São crianças que acabam sendo menos aceitas no grupo social, elas desenvolvem baixa habilidade social, porque elas são muito raivosas, elas são muito intempestivas, são temperamentais, bastante temperamentais. Então, é um quadro bastante complexo de ser
diagnosticado, a gente precisa tomar muito cuidado para não sair falando. Eu sempre digo que o diagnóstico, Andréa, tem que ser feito a partir de uma avaliação médica. Do contrário, a gente banaliza e acaba fazendo o diagnóstico em quem não tem de verdade o TOD. Tem que ser muito bem acompanhado, né? Eu lembro do nosso processo que ele levou algum tempo para se fechar, né? E começou com toda uma... Existe uma estrutura, né, a se seguir para a gente poder fechar esse diagnóstico, né? Exato, exato. Quando, doutor Miguel, as famílias começam a prestar atenção e deve-se entender que a irritabilidade e a agressividade, elas podem se tornar um problema, porque aí a gente tem que tirar o que é birra, o que é comportamento típico do atípico, né? Exato. A irritabilidade é um dos sintomas que aparece com bastante frequência e numa intensidade muito exacerbada, porque essas crianças normalmente têm uma dificuldade de autorregulação emocional. Elas têm uma baixíssima tolerância a se frustrar. A gente sempre fala que a frustração molda o caráter, mas molda o caráter ao longo do tempo. De uma hora para outra, ninguém gosta de se sentir frustrado. E essas crianças sofrem com a sensação da frustração. Então, elas não conseguem se autorregular facilmente. Muitas vezes o ambiente não acolhe, não orienta e não direciona para um comportamento mais adequado. Então, aí já me antecipando um pouco, aonde que a gente vai entrar na terapêutica? Envolvendo o trabalho de terapia comportamental, tanto com as crianças quanto com os pais. Então, essas crianças têm uma irritabilidade exacerbada, elas têm uma baixa tolerância à frustração, elas não conseguem ter uma boa habilidade social, normalmente elas querem fazer as coisas do jeito delas, porque elas estão acostumadas a ganharem no grito. Às vezes elas ganham no cansaço. São crianças difíceis. Se elas não são suas filhas, até quando é filho, sobrinho, você acaba sendo uma criança que nenhum adulto quer por perto. É aquela criança que não vai ser chamada para festa, é aquela criança que não vai ser convidada para ir na casa. E isso acaba sendo uma das consequências negativas. Elas vão ser muito rejeitadas pelo grupo mais ampliado. A nossa terapeuta comportamental, a Cláudia Laminos, ela fala para mim e para o Paulo, vocês trabalham... para a gente falar de TOD, vocês precisam falar de exaustão. E sobre exaustão, vocês dominam. Exatamente, porque eles vão até as últimas consequências. Porque muitas vezes é como eles descobriram que funciona. Então, como eles são rígidos e duros na queda, eles vão tentando, às vezes de um jeito difícil, que os pais, no momento de exaustão, acabam cedendo. E aí pronto. E aí o comportamento, ele vai já Exatamente. naquele comportamento no pior que tem, porque ele já sabe que é ali que ele consegue, né? Exatamente. Doutor Miguel, qual é o papel do diagnóstico dentro desse processo que as famílias buscam uma resposta sobre esse comportamento totalmente inapropriado? Bom, a família, quando busca o tratamento, ela está realmente bastante perdida. Normalmente, aqueles pais que foram chamados 10 vezes na escola por problema de comportamento do filho, são aqueles pais que não conseguem levar o filho, por exemplo, numa festa de família. Então, quando eles vão procurar o atendimento médico, eles precisam de um direcionamento. O diagnóstico ele precisa ser feito com muito cuidado, porque a gente precisa de tempo para analisar se aquele padrão comportamental está acontecendo somente na relação com aqueles pais que têm, às vezes, um desalinhamento, uma dificuldade, ou se é um padrão mais persistente que acontece em outros ambientes. Então, uma das condições é justamente o comportamento estar presente em outros locais. E um outro ponto importante, Andréa, é que o TOD ele se confunde com muitos diagnósticos. Então, por exemplo, uma criança com autismo, às vezes ela se recusa por conta do autismo a fazer determinados comportamentos. Uma criança com ansiedade social, ela se recusa, por exemplo, a ir para a escola, mas não é porque ela é opositora, é porque ela tem uma ansiedade diante da exposição e ela vai se esquivar dessa situação. Então, o diagnóstico diferencial é tão mais importante do que o diagnóstico definitivo. Então, eu preciso incluir várias condições. Deficiência mental, autismo, o próprio transtorno de conduta, que é uma condição que normalmente acontece na adolescência, que é muito mais grave, onde você tem quebra de regras sociais. O TOD, normalmente, ele não quebra regras sociais. O transtorno de conduta, sim. Criança deprimida, criança com TDAH. TDAH é um diagnóstico comórbido muito frequente e também um diagnóstico diferencial importante. Criança com TDAH, que é aquela desorganização, aquela impulsividade, que não quer parar de brincar, por quê? Porque é a atividade motivadora.
Então, às vezes, Uhum. confunde a deficiência intelectual, a psicose. Então, a criança psicótica pode apresentar um comportamento opositor quando ela está psicótica. Então, a gente Uhum. precisa diferenciar isso. Então, o processo diagnóstico ele não é simples, ele Uhum. exige uma avaliação cuidadosa para que a gente não faça diagnóstico equivocado e não deixe de fazer o diagnóstico quando existe. Tem que ser muito bem orientado, né? Tem que ser muito cuidadoso. Não é qualquer profissional que pode desenvolver isso, né? Que é muito Exato. cuidadoso. Doutor Miguel, então acho que a gente falou um pouquinho que era para a gente entender o roteiro dessa análise diagnóstica para fechar o laudo como TOD, né? Isso. Então, mas as pessoas me perguntam, para onde eu vou primeiro? Para o psicólogo, para o psiquiatra? Quem que faz o quê assim nesse momento, né? Olha, não vou dizer que precisa ser sempre no psiquiatra, porque nós temos psicólogos infantis muito bem preparados para o processo da avaliação. Mas eu diria que o psicólogo infantil ele vai focar na intervenção. É importante que tenha uma avaliação clínica antes, para você justamente fazer o diagnóstico diferencial e fazer o diagnóstico clínico baseado na avaliação e nos critérios do DSM, da CID, porque o psiquiatra, ele consegue diferenciar, quando ele é bem treinado, obviamente, e o psiquiatra infantil, no caso, ele consegue diferenciar o que, que é um comportamento do TOD e o que, que é uma variação da normalidade, uma criança mal educada. Que TOD Uhum, não é a mesma coisa que criança mal educada, ele é uhum, muito pior. uhum. Então, é importante por quê? Porque às vezes o psicólogo, como ele vai se preocupar com as intervenções, às vezes ele não vai ficar atento a fazer o diagnóstico diferencial. Às vezes é uma criança que, além do TOD, tem o TDAH, e aí você precisa entrar com medicação, senão você não vai conseguir melhorar. Às vezes é uma criança que tem uma desregulação do humor grave, que é a transtorno de desregulação do humor, que precisa de uma intervenção farmacológica. Às vezes é uma criança deprimida e por aí Uhum, vai. Por isso que eu acho que é importante passar no médico, claro que às vezes você fala assim, o médico mais confunde do que ajuda, porque se ele não fizer uma avaliação cuidadosa, ele vai acabar incorrendo no erro. Então, para que a intervenção seja mais efetiva. Porque se você uhum, faz um diagnóstico bem feito, você direciona para a intervenção familiar, para a intervenção da criança, e às vezes com profissionais diferentes, você consegue abarcar toda a complexidade do quadro. Às vezes você uhum, precisa de um profissional dentro da escola, orientando professores, fazendo uhum, manejo de estudo, porque essas crianças têm muita dificuldade uhum, em lidar com as regras escolares. Ficar uhum, sentado, fazer a lição ou uhum, respeitar o colega. uhum, uhum. E começa a entrar em muitos atritos ali, né? É bem Sim. complicado. Como que, a partir do diagnóstico, então, se tem o diagnóstico, como que é definido, doutor Miguel, o tratamento ou o acompanhamento dessa criança que tem TOD? Certo. Importante essa pergunta, André, porque muitas vezes a pessoa, quando vai ao psiquiatra, acha assim, agora vai tomar um remédio que vai resolver. E eu costumo dizer que boa parte das patologias da infância e adolescência, na psiquiatria infantil, você não tem como primeira escolha o tratamento farmacológico. Ele pode ser coadjuvante. Que nem, por exemplo, eu disse para vocês, uma criança que tem uma irritabilidade muito exacerbada, além do TOD, ela pode se beneficiar do tratamento com uma medicação, por exemplo, a risperidona. Uhum, Porém, se você não tiver uma terapia comportamental trabalhando análise funcional, trabalhando antecedente, comportamento, consequência, ou mesmo uma TCC, porque às vezes elas têm uma variação técnica um pouco diferente, mas na abordagem cognitivo-comportamental ou na abordagem comportamental, você vai conseguir trabalhar pontualmente as dificuldades, as questões. Não que você não possa utilizar uma abordagem psicodinâmica, mas no momento de maior crise, muito sintomática, às vezes a intervenção psicodinâmica ela vai demorar um pouco para o processo acontecer. Então, mesmo uhum, o terapeuta, psicólogo, psicodinâmico, psicanalista, ele vai precisar de técnicas comportamentais. Então, a primeira coisa é você iniciar um processo de terapia com a criança e, paralelamente, uma terapia de orientação parental. Por quê? uhum, Porque os pais precisam aprender a como manejar situações de conflito, a uhum, serem assertivos e principalmente consistentes. Os uhum, pais que têm uma certa inconsistência na regra, aquela coisa do pode, não pode, depende do meu humor, eles acabam reforçando os inadequados da criança. Isso de uma maneira uhum, bastante genérica. Então, a uhum, terapia comportamental da criança, a terapia dos pais e muitas vezes intervenções escolares, porque
o ambiente escolar é um local onde a criança normalmente se desregula e cria situações bastante difíceis. Uhum, eu falo isso com muita experiência, é bem denso esse assunto mesmo, né? Mas é extremamente importante. Uhum. Doutor Miguel, a partir do diagnóstico, quais são as estratégias de tratamento e acompanhamento do TOD, considerando que a criança ou o adolescente e o sistema familiar e acadêmico que ele está inserido? A gente já falou um pouquinho, mas não sei se o senhor quer explorar um pouco mais essa pergunta. Eu acho assim, você falou criança e o adolescente. Normalmente o adolescente não mantém o comportamento do TOD. TOD é uma condição mais restrita à infância, final da terceira infância. Na adolescência, normalmente os sintomas já melhoraram. Outra coisa que eu esqueci de falar, ele é predominantemente mais frequente em meninos, tá? Uhum. Mas quando tem meninas, costuma ser muito difícil, né? Sei bem. Então, assim, na adolescência, o que a gente costuma ver ou é uma piora do quadro, evoluindo para um transtorno de conduta, que daí já é uma outra condição, mas o que você faz em termos de tratamento é o acompanhamento psicológico, com visitas ao médico, principalmente para poder investigar se. Porque o TOD também tem risco de desenvolver depressão. Porque, imagina, essa criança com a inabilidade que ela apresenta, com as dificuldades de comportamento e com a dificuldade de autorregulação, ela acaba sendo mais propensa a deprimir, a ter ansiedade. Então, é importante consultas periódicas para uma avaliação, inclusive para poder fazer o diagnóstico precoce de um transtorno de humor, de um transtorno de ansiedade, um tratamento específico. E também para poder avaliar se a terapêutica está funcionando. Eu digo o seguinte, nenhuma criança que está em terapia não pode não melhorar em 6 meses. Não interessa o diagnóstico que ela tenha. Qualquer diagnóstico, em 6 meses você tem que ter visto uma resposta. Né? Então, é importante visitar o médico, porque às vezes o terapeuta está lá no todo dia, ele vê pequenas mudanças, mas é importante ter esse feedback de alguém que está acompanhando pontualmente. E eu acho que é válido falar também, porque assim, a criança vai para terapia 1 ou 2 vezes na semana e ela fica lá num intervalo de 40 minutos. E aí, quando entra a terapia parental, é o que também vai dar a carga para manter esses 7 dias até o próximo encontro, né? Porque Exato. com o terapeuta da criança, porque senão a criança ela recebe uma orientação de 40 minutos, se a família também não reproduz isso ao longo do dia ou das intercorrências do dia a dia, não vai para frente, né? É interessante o que você falou, né, André? A gente tem sempre que lembrar que todo trabalho psicológico que é realizado, ele precisa ser generalizado para situações diversas. Então, não existe uma coisa pronta. Às vezes os pais perguntam, o que eu faço se acontecer isso? Não adianta, você tem que saber o que foi o gatilho, entender como que é o seu funcionamento e o que você está funcionando de modelo para essa criança. Às vezes o pai quer que a criança se regule não estando regulado, né? E a gente vai ver se a resposta está sendo adequada quando a criança consegue reproduzir um controle maior, uma adequada regulação nos ambientes, principalmente onde ela sofre maior pressão, maior cobrança. Porque uma das coisas que faz com que o quadro se acentue é o aumento da demanda. Quanto mais a criança vai sendo submetida a uma demanda de cobranças, de respostas mais adequadas para o seu nível de desenvolvimento, mais ela pode se desregular. E aí você vê que realmente se diferencia o diagnóstico clínico de um estado temporário de imaturidade emocional, por exemplo. Que está em desenvolvimento, né? Uhum. Bom, dentro desse universo de saúde mental e a gente falando do TOD, existem os estigmas, né? E esses estigmas, a gente entende que ele é um conjunto de crenças negativas e que muitas vezes, né, as pessoas, o ambiente familiar, o ambiente escolar, a sociedade como um todo, ela começa a discriminar esse assunto, né? E aí a criança é vista como mal educada, agressiva, incompetente, e tem tudo isso, né? Então, por que existe, o que faz, né? O que permeia todos esses estigmas, as pessoas olharem para isso, né, dessa forma? Eu acho interessante isso que você falou, eu vou fazer uma ponte, porque muitas vezes as pessoas criticam o diagnóstico, sendo que o diagnóstico é justamente para evitar o que você está falando, o estigma.
Que muitas crianças que têm o diagnóstico acabam recebendo o estigma, não recebem o diagnóstico, não recebem o tratamento, e o estigma é tudo de negativo que existe em termos de comportamento. Marginal, delinquente. Quantas crianças receberam esse diagnóstico nos anos 80, quando eu era criança, né? Vai lá, tempos atrás. Eu não era criança nos anos 80, era nos anos 70. Então, nessa época, toda criança com padrão de comportamento classificado hoje como TOD era descrito como delinquente, quer dizer, uma palavra super pesada, muito próxima da marginalidade. Então, às vezes, é isso que acaba acontecendo da criança na família estendida. Às vezes, a Uhum. família próxima consegue ter um certo controle, às vezes até procura evitar contato com a família justamente para não ter conflito, mas a família estendida, aquele menino é um marginal, um delinquente. Isso é um estigma. Isso não Uhum. é produtivo. Isso não Uhum. ajuda. A gente precisa Uhum. entender o que está acontecendo. Uhum. Existe uma questão familiar que precisa ser cuidada e uma questão da criança. E essa criança Uhum. está em desenvolvimento. Por alguma razão, ela não está conseguindo, ou não está tendo oportunidade de desempenhar o melhor comportamento. Precisa do Uhum. tratamento. Uhum. Desse acompanhamento, tá certo. Outro aspecto importante, doutor Miguel, é a gente falar das comorbidades. É uma palavra que não sei se é de domínio de todo mundo, acho que é importante a gente falar o que é uma comorbidade, né? E qual é a incidência de uma comorbidade com o diagnóstico do TOD. Tá, muito bom. E outra coisa, Comorbidade. todos Ah, terão comorbidade, né? não, todos não terão, já começa por aí. Comorbidade é a coexistência de duas ou mais patologias simultâneas que têm cursos diferentes em que uma interfere na ocorrência da outra. Então, por exemplo, a principal comorbidade que o que o TOD tem é o TDAH. É muito frequente crianças com TOD ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que acontece? Além delas serem opositoras, não aceitarem as regras, a figura de autoridade, serem irritadiças, tenderem a culpabilizar os outros e, nos casos mais graves, terem uma índole vingativa, que é um pezinho caminhando para um transtorno de conduta, essas crianças são impulsivas, hiperativas, desatentas, têm mau desempenho escolar, têm falha de funções executivas, têm problemas de organização. Então, é uma comorbidade que torna o TOD muito mais disfuncional. É uma criança que vai ter problema na escola, não só pelo Uhum. TOD, como pelo TDAH. Então, a Uhum. comorbidade agrava o quadro, dificulta um diagnóstico mais assertivo e exige um tratamento combinado. Você tem que tratar o TOD, mas também tratar o TDAH. No caso do Uhum. TDAH, tem que tomar remédio, senão você não vai ter. Então, por exemplo, o TOD pode ter uma comorbidade com transtorno de humor, depressivo, Uhum. transtorno de ansiedade. Acaba tornando o quadro mais grave. São crianças mais... as crianças com transtorno de TOD mais transtorno de humor são aquelas mais reativas emocionalmente. As que têm o Uhum. TDAH são as que têm um comportamento mais, alterações mais comportamentais. Então, você Uhum. vê que, às vezes você está falando do mesmo diagnóstico, então a comorbidade faz a patologia principal, no caso o TOD, ter um colorido diferente. Então, se tem mais sintoma de humor, vai ter um colorido mais emocional, de reatividade emocional, de agressividade, de irritabilidade. Se tem o Uhum. TOD com o TDAH, você vai ter mais problema de comportamento, de agressividade, de impulsividade. É mais ou Uhum. menos isso. Uhum. E é bem cuidadoso também essa outra parte do diagnóstico, porque senão cai tudo dentro do mesmo balaio, né? Tem que Exatamente. ser muito cuidada, né? Doutor Miguel, uma pergunta que sempre aparece é a questão de fatores genéticos e ambientais que desencadeiam o TOD. Uhum. Existem alguns estudos, assim, eles nunca são conclusivos e nunca uma coisa é determinista, né? Então, existem fatores genéticos, a gente sabe que existem alterações relacionadas à produção de certos neurotransmissores, principalmente ligados à dopamina, mas isso daí a gente não diz é isso que vai causar. Uhum. Tem fatores de Uhum. risco no nascimento, baixo peso ao nascer, é, situação de tabagismo materno, um fator de risco, inclusive para o TDAH, mas o que eu diria que mais contribui para o desenvolvimento do TOD é um padrão do temperamento difícil, que é aquele padrão de, desde bebezinha, aquela criança mais rígida, mais chorona, que não dorme fácil, que demora para fazer as transições, são crianças difíceis desde o início, com uma família ou muito rígida ou muito permissiva. Permissiva Uhum. barra negligente. A gente fala Uhum. permissiva é aquela que deixa tudo, negligente é aquela que larga a mão, né? Aham. Entendi. Então, dá para entender dessa maneira, né? É,
é bom falar aqui, uma coisa que aparece muito também é assim, quais são os impactos familiares e sociais de ter um filho com TOD? Bom, os pais com certeza têm uma lista enorme de coisas para contar. Uma das coisas que vai impactar muito é em como que essa criança vai ser inserida dentro desse núcleo. Vai haver muito conflito, é muito frequente que haja um desalinhamento parental, então às vezes o pai mais permissivo e a mãe mais rígida, eles vão brigar mais, Uhum, discordando das formas de manejo dessa criança. Essa criança vai ter dificuldade com os irmãos, vai ter dificuldade na família estendida, então vai ser aquela criança que os primos não vão querer perto. E no ambiente, principalmente no ambiente escolar, mas não só, no social também, são crianças que vão ter problema de serem aceitas, vão construir uma identidade negativa sobre si, e isso acaba sendo para a vida toda. O grande uhum, problema daquilo que marca a nossa infância é que se não for tratado, cuidado e direcionado para uma coisa mais saudável, isso fica para a vida toda. Então, uhum. a gente não tem que pensar só no curto prazo, na infância. A gente tem que pensar na vida adulta. A gente Como um sabe todo. que crianças com TOD não tratadas ou com TOD grave têm maior risco de uso de substância psicoativa, tem mais risco de envolvimento em situações de conflito, inclusive conflitos legais, vai ter mais problema de concluir os estudos, vai ter mais problema para ter um emprego, vai ter mais dificuldade de regulação emocional, tem mais chance de desenvolver algum transtorno de personalidade. Então, a Uhum. gente tem que tomar cuidado não só com o momento presente, com o impacto na infância, no início da adolescência, mas pela vida fora. Uhum. Pais que foram crianças opositoras normalmente não são pais muito assertivos, que utilizam de técnicas indutivas, aquela técnica de você consequenciar o comportamento bom, premiar, reforçar ou dar uma consequência para o mau comportamento de uma forma calma. Normalmente vão ser pais mais punitivos, por quê? Porque foi isso que eles receberam enquanto eram crianças. Vão ser pais que vão perpetuar essa situação ao longo das gerações. É importante quebrar o ciclo, né? Exatamente. Eu sempre Uhum. penso o seguinte, né, Andréa? Se você está cuidando da infância, você não está cuidando só da criança e nem dos pais e familiares, está cuidando das gerações futuras. Uhum. Exatamente, importantíssimo. O senhor falou bastante já, eu tinha até anotado aqui para entender os tipos de família e o TOD, né? Que são as autoritárias, negligentes, permissivas, entre outras. Mas acho que você já falou bastante, mas se quiser contribuir com um pouco mais, fique à vontade. Eu acho legal a gente falar sobre isso, porque muito tem se discutido sobre que tipo de parentalidade é a mais saudável. Porque a gente está vivendo, a gente veio do modelo punitivo. Toda Uhum, criança nos anos 50, 60, 70 apanharam dos pais para serem educadas. E acreditava-se que era isso que tinha que ser feito. Daí, uhum, de uma hora para outra, saiu, felizmente, criança nenhuma tem que apanhar para nada, porque se ela apanhou porque o pai perdeu a cabeça, é porque ela ganhou a discussão, e se ela apanhou porque o pai acreditava que era esse modelo, ele está equivocado. Então, já deixo claro que não é. Existem, inclusive, estudos que mostram o quanto que era prejudicial. Mas aí foi para o outro lado, que é aquela coisa do, não sei o que fazer. Sabe aquela coisa, os pais reclamam da criança usar tablet, mas quando eles quiseram sossego, foi o que eles deram para a criança quando ela estava enchendo a paciência. Então, tem esse outro lado do cansaço dos pais por conta de todas as demandas. E agora na pandemia isso foi muito gritante. Então, a negligente é aqueles pais que ficam terceirizando o cuidado e a permissiva é aquela que é legal. Eu quero ser amigo do meu filho. Quando uma mãe e um pai falam assim, eu sou amigo do meu filho, fala assim, olha, não. Seu filho tem 7 bilhões de pessoas no mundo para ser amigo dele. Vocês não, 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 não. Tá? Pai eu estou tem que ter aqui. uma figura. Pai é uma figura de autoridade de referência. A criança precisa disso. Toda Uhum, criança precisa de regra, limite e rotina. Isso uhum, organiza elas internamente. Então, aquele uhum, pai permissivo ele não consegue dar uma regra adequada. Nem o pai uhum. rígido. O pai rígido também ele bota regras muito inflexíveis. Uhum, é. A Cláudia fala muito isso nos nossos treinos, né? E ela fala, a disciplina positiva, ela aborda uma questão de você estabelecer uma conexão com seu filho, uma comunicação mais saudável, mas não significa você deixar seu filho fazer o que quer, sem consequência. Então, assim, é aquela experimentação. Ele está num ambiente protegido que é a casa. Então, aqui ele pode experimentar, mas aqui também ele vai experimentar todas as consequências para quando ele chegar na rua, ele já vai ter o entendimento de que
ele sabe até onde ele pode ir, ele tem que parar, ele não pode, né? Então é muito interessante, ela fala muito, a gente teve uma situação e ela falou, não, agora vocês vão usar bala de canhão, né? Não dá mais para ficar soprando isso aqui, agora vai ser bala de canhão. E é uma orientação interessante, né? Porque coloca para gente, de fato, esse papel. Você não está aí para ser amigo, seu filho vai sofrer, você vai fazer isso, mas você vai fazer isso de uma forma organizada e acolhedora. E planejada. E não só o filho Isso. vai sofrer. A gente fala muito do sofrimento da criança com as regras, mas o pai também tem dificuldade. Porque Aham. todo pai, toda mãe revisita a própria educação quando eles estão criando os filhos. E se não tem Uhum. coisas bem resolvidas lá na sua infância, você vai tentar sanar essas dores no seu filho. Só que o seu filho é outra pessoa, é outro momento. Então, quer curar suas dores, vai para análise e cuide todo sofrimento, né? É verdade, né? E não com essa criança que vai perpetuar, né? E precisa de um pai lá presente, de um pai que consiga se antecipar. Quem está no comando tem que ser um adulto, não pode ser uma criança crescida. Às vezes os pais, quando estão cansados, irritados ou são muito rígidos, parecem crianças crescidas, ressentidas, sabe? Quando o pai começa a bater boca com o filho, como assim? Como assim você vai bater boca com o seu filho? Não. Só que assim, Ah, nós somos humanos, adultos também perdem as estribeiras. Então, aham. por isso que os filhos devem ser criados por uma dupla. É mais fácil quando você tem um parceiro. Mas se essa pessoa que está do teu lado está te boicotando, aí fica Ah. complicado. Você sabe que a Cláudia ensinou pra gente, falando muito da Cláudia aqui hoje, porque enquanto mãe, né? Se tivesse a Maria Fernanda aqui, ela ia falar da Leide, né? Mas lá atrás, bem lá atrás, eu falava para ela, porque eu discuti demais, porque isso, porque aquilo. Aí uma vez a Cláudia falou, ela falou, Andréia, você não é uma árvore. Quando você perceber que você não está dando conta, você vai falar que você vai passar dos seus limites e por isso você vai se retirar para poder pensar e se reorganizar. E você só vai voltar quando você estiver calma. E, Exatamente. e isso realmente tem um efeito absurdo, né? A gente consegue coisas incríveis enquanto os líderes da família, né? É É bem verdade. interessante. Eu acho que um ponto importante que você está falando, eu acho que falar muito da Cláudia, da terapeuta de família, é mostrar o quanto que é importante ela na organização do contexto familiar. É um casal adulto que está cuidando, mas é um casal que tem problemas, que tem questões, que tem trabalho, que tem outras questões, que não é só a educação do filho, e que muitas vezes a gente vai precisar da ajuda. Eu sempre reforço a necessidade dessa intervenção, mas às vezes os pais ficam um pouco preocupados, mas eu não tenho nada de errado, mas não é uma crítica. Uhum, É uma constatação de que todo pai, toda mãe não teve uma tarefa antes de ter o filho. Você teve, você quis, desejou, mas veio. E cada um vem uhum, de um jeito. E quem tem 2, 3, 4 filhos sabe disso, que uhum, cada criança vai ser de um jeito. uhum, Então, vocês precisam de ajuda, vocês pais, né? Eu falo os pais de uma maneira geral. E é interessante que isso está crescendo bastante. Crescendo a ideia da necessidade da intervenção parental. Que é O Paulo pontual. fala, ele fala muito isso nas terapias. Ele fala assim, Cláudia, eu acho que o curso de treino parental deveria ser obrigatório antes de se ter um filho. É E é verdade. verdade. Mas vamos lá, porque senão eu tô com medo da gente não conseguir gravar. Tem bastante coisa para a gente falar. Doutor Miguel, quais são as maiores dificuldades de uma criança ou um adolescente com TOD? E agora, Olha, olhando dentro do cenário da criança. uma das dificuldades principais que eu vejo claramente é a dificuldade social, tanto com a família quanto com os pares. É uma Uhum, criança que vai ter dificuldade de lidar com a frustração. E uhum, a gente já falou bastante isso. Por quê? Porque frustrar-se é o que garante a sua maturidade e lidar com as diversidades que você vai enfrentar na vida. Quem que não uhum, consegue se frustrar? Quem é rígido, né? uhum, Quanto mais flexível você conseguir lidar com as situações que se apresentam, porque os desafios são para nos ensinar. Então, eu fico uhum, muito chateado quando uma escola se opõe ou não quer aprender, porque ela está perdendo a oportunidade de lidar com uma criança difícil. Crianças uhum, difíceis ensinam a gente, e situações difíceis ensinam a criança. Então, uhum, um dos problemas que elas vão ter é não saber lidar com situações problemas. Elas vão uhum, ficar cada vez menos capazes ou competentes para lidar com uma situação que elas não queriam que fosse daquele jeito. A uhum, questão social é nítida, vão ter problemas de aprendizagem, né? Vão ter uhum, problemas no contexto escolar
e vão se tornar adolescentes, adultos com dificuldades de emocionais. É aquilo que eu falei, um risco muito maior para o uso de substância, para comportamento transgressor, para transtornos de humor. E quando você não diagnostica a comorbidade presente, que está presente às vezes na infância, você vai ter aquela doença paralela, o TDAH, por exemplo, não tratado. Então, elas vão ter muito menos uma assistência completa sobre tudo que elas precisariam ter tido. Entendi, perfeito. Como se dá o tratamento medicamentoso do TOD e quais são as respostas esperadas, doutor Miguel? E uma outra ponta o que acontece se uma pessoa, uma família, para abruptamente a questão do medicamento, né? E não dá mais para a criança e corta, assim, de uma forma abrupta. Bom, vou falar pelo final, considerando de uma maneira geral, todo o tratamento suspenso abruptamente, seja medicamentoso ou não, ele desregula aquele estado que estava, às vezes, sob controle. Às vezes é uma situação que não estava totalmente controlada, então a chance de você desregular e de agravar a situação é muito grande. Você perguntou sobre medicações. Não existe como se fala, um guideline sobre medicações para TOD. Por quê? Porque não existe um remédio para o TOD. Existem algumas medicações que a gente utiliza como sintoma, para os sintomas. Então, como eu falei para vocês, se a criança tem TDAH, obviamente, você vai tratar o TDAH, vai melhorar alguns dos comportamentos de impulsividade, de hiperatividade que atrapalham o TOD. Mas se essa criança tem uma irritabilidade muito grande, algumas medicações podem ser interessantes, como risperidona, a aripiprazol, que são antipsicóticos de alta potência, são novos, inclusive, que estão descritos para tratar, por exemplo, irritabilidade em autismo. Então, a gente percebe que melhora, em alguns casos, a irritabilidade nessas crianças. Porém, se a gente não está com um tratamento combinado terapêutico, não vai funcionar. Isso é fato. Você vai aumentando a dose, aumentando, às vezes melhora um pouquinho, dá aquela regulada, mas depois volta de novo. Antidepressivo, principalmente em adolescente, pode ser interessante. Alguns casos pode se beneficiar de algum antipilético, como de valproato de sódio, ou de pacote, mas é muito pouco, assim, nós não temos estudos que podem dizer, olha, estudos com nível de evidência alto que vale a pena você investir no tratamento farmacológico. Nós, médicos, precisamos estar atentos quando usar e o que esperar da medicação. Por isso que eu falo, a gente vai atrás de sintoma-alvo, não da doença em si. O TOD não se trata com remédio. Perfeito. Quais são os fatores de risco da criança ou do adolescente com TOD sem acompanhamento clínico, médico e terapêutico? Bom, a cronificação do quadro, o agravamento, no caso do TOD é muito frequente o desenvolvimento do transtorno de conduta, que é quando a criança passa a desenvolver comportamentos antissociais, mentira, roubo, destruição da propriedade alheia. Então, é muito frequente um TOD não tratado ou um TOD com comorbidades, que é um pouco mais grave, principalmente quando ele tem aquele comportamento da índole vingativa, que se vinga do outro quando o outro lhe dá um limite. Então, já é uma tendência mais sociopática, vamos dizer assim. Não quero dizer que essa criança vai virar um psicopata na vida adulta, mas é um fator de risco, sim. Um outro fator de risco importantíssimo é o fracasso escolar. Essas crianças vão acabar sendo expulsas da escola e com isso marca, né? Marca uma criança por não conseguir concluir os estudos, por exemplo. Entendi. É grave, né? E aí desencadeiam outros sentimentos, outros comportamentos, né? Uma coisa que a gente acabou não falando muito, né? A gente está muito cercado na família, né, Andréa? Mas a gente tem que olhar o contexto social. Às vezes a criança já está num ambiente, num bairro, num local que é de maior nível de vulnerabilidade, violência. Então, por exemplo, uma criança que fica excluída, porque ela vai sendo excluída, ela acaba sendo cooptada pelo tráfico, pela criminalidade muito mais facilmente. Porque lá ela vai ser valorizada pelo esse comportamento opositor que ela já tem. Só que lá ela vai seguir as regras, porque lá a regra é muito mais rígida. Só que o benefício também, né? Então, Não, um fator de risco é dependendo, por exemplo, do assustador. ambiente. É preocupante. A gente está falando de prognóstico, a gente está falando de expectativa de vida. E isso, com certeza, impacta na qualidade e na expectativa de vida desse indivíduo.
Uhum, a próxima pergunta a gente fala até do ambiente escolar, né? Olhando para a inserção dessa criança, tanto na inserção familiar quanto no ambiente escolar, qual que é a importância da gente criar um ambiente que seja positivo, encorajador, mais dinâmico, mais fluido, né? Para que essa criança possa deslanchar, Bom, tanto na escola quanto na família. perfeita a sua pergunta. A gente tem que pensar em qual que é o potencial dessa criança. O fato dela ter o TOD não quer dizer que ela é um TOD ambulante. Ela tem comportamentos, padrão de comportamento opositor, mas ela tem outras competências que às vezes estão por baixo. Então, às vezes, essa criança é muito boa nos esportes, às vezes ela é muito boa nas artes, às vezes ela é muito boa em determinadas matérias. E a gente tem que reforçar esse potencial, fazer ele aflorar quase que como se fosse uma concorrência do comportamento disfuncional que ela tem. Então, se ela começa a ser valorizada por ser mais opositora, e isso, por exemplo, ser trabalhado num teatro, por exemplo. Uhum, Então, um exemplo assim, a gente precisa conhecer a criança em profundidade para ver no que ela é boa, uhum, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser reconhecido, uhum, só que eles acabam ficando só estigmatizados com o comportamento ruim, como se eles uhum. só fossem isso. Uhum. Acho que é motivar, né? Tanto a Leide, no começo, falava muito isso com a gente, né? A primeira terapia que a gente fez foi com a Andrea, né? O primeiro treino parental, depois a gente faz agora um contínuo com a Cláudia. E sempre o assunto é o mesmo, né? Fecha os olhos para o que é ruim, mas não que você vai permitir que o ruim fique exacerbado. Não, você vai pôr limites e ela vai brigar por isso e não dê atenção. E valorize muito as potencialidades, as habilidades, o que tem sido feito de bom. Porque aí o foco vai mudando e a cabeça da criança também muda com isso, né? Exatamente. Às vezes você tem pessoas assim brilhantes, com um grande potencial. Eu fiquei pensando aqui no Gonzaguinho. O Gonzaguinha foi um adolescente problemático, né? O compositor. O cara era brilhante, ele tinha uma sensibilidade absurda. Muitas dessas crianças têm uma alta sensibilidade que está camuflada por esse comportamento disfuncional. Então a gente Uhum, precisa conhecer essa criança em profundidade e tentar estimular aquilo que ela tem de positivo. uhum, Não é. digo que é sempre fácil, viu, André? Às Não, vezes a não. criança gera nos adultos tanta contra-transferência, né? Aquela coisa de, ai, que criança insuportável, vontade de Uhum, jogar pela janela. Então, uhum, nós adultos temos que, às vezes, nos preparar para lidar. Então, o terapeuta se prepara, o psiquiatra, a professora e os pais também. Por isso que o trabalho com os pais é importante. Eles precisam uhum, desenvolver um acolhimento para a uhum, criança como um todo, não para uhum. o problema. Foi muito engraçado que quando a gente ensina até a criança a reconhecer quando ela não está bem, quando ela está com uma dificuldade, quando ela tem um sofrimento, e quando a gente consegue fazer isso leva muito tempo, né? Não Sim. acontece do dia para a noite. Vem umas respostas interessantes. Hoje teve um negócio muito legal, doutor Miguel, que eu não estava bem de manhã, né, na hora do almoço, e aí eu falei para o Paulo e para a Maria Fernanda: olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu não estou me sentindo bem. Eu preciso da paciência de vocês dois hoje comigo. E aí a Maria Fernanda escreveu: entendi, mãe. Ó, mãe, eu te amo, tá? Então, assim, é uma maneira que ela usou para demonstrar que ela estava me acolhendo, entendeu? Sim, que ela entendeu que ela vai te poupar naquele dia, né? Essas crianças têm uma dificuldade com empatia, isso é fato. Mas isso não é impossível delas desenvolverem. Inclusive, quando Uhum, elas são reconhecidas, elas conseguem se tornar mais empáticas. uhum, Agora, quando elas só são reconhecidas na negatividade, elas vão ser empáticas para quê? é verdade, mas foi muito legal. Doutor Miguel, qual é, a gente falou um pouco, mas acho que é bem importante falar sobre a evolução e o desenvolvimento de uma criança que tem TOD na fase adulta, né? Mas é aquela criança, não a que não foi olhada e não teve nenhum acompanhamento, aquela que teve o acompanhamento terapêutico e clínico. Então, o que se espera na fase adulta dessa criança? Que todos os pais se preocupam, né? Eu acho que é uma preocupação bastante pertinente. A gente não sabe como é que aquela criança vai se desenvolver em termos cognitivos e emocionais, por isso que é importante uma avaliação em determinado momento, repetir a avaliação neuropsicológica. Eu sempre gosto de fazer essa avaliação em momentos distintos
para ver o quanto que ela está desenvolvendo recursos para lidar com a vida adulta, que exige várias competências, várias habilidades. Então, é possível que essas crianças, ao chegarem na vida adulta, mesmo tendo sido assistidas, que elas tragam algumas marcas, algumas dificuldades emocionais, algumas dificuldades, inclusive de comportamento. Por quê? Porque nada é 100%. E tem Uhum. aqueles casos que são mais severos, são aqueles casos que não foram adequadamente acompanhados. Uhum. Tudo varia, né, Andréia? Mas Uhum. no momento que o indivíduo se torna adulto, ele já está pronto para assumir as próprias consequências e as Uhum. responsabilidades do que eles fazem. Então não dá Uhum. para a gente terceirizar. A criança com TOD, ela tem uma tendência de terceirizar a culpa. A culpa não é minha, é sua. Então é o professor que é chato, é a mãe que pega no pé e ele não fez nada. Né? Ele Uhum. não causou nada, ele não gerou nada. Uhum. Quando você é adulto, você vai ter que assumir responsabilidades. E às vezes é difícil. É aquele adolescente tardio, sabe? Que continua Uhum. culpando os pais, que continua culpando o chefe, aí casa, culpa a esposa, depois culpa os filhos. Fala, poxa, Uhum. até quem veio depois é culpado pelos filhos. E por isso que é bom treinar bastante aqui enquanto está dentro de casa ainda, né? Exatamente. Doutor Miguel, eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram e tem algumas pessoas aqui também colocando umas perguntas. Eu vou fazer as que estão aqui, depois eu vou voltando para fazer as perguntas para ver o que dá para responder. Uma pessoa mandou uma pergunta que é: durante o desenvolvimento da criança com TOD, pode apresentar comorbidades? Pode, sim, Durante? pode. Pode. Figurante pode. Não aquelas que já deveriam ter nascido, que é o caso do TDAH, mas a criança com TOD pode deprimir, por exemplo. É uma comorbidade do TOD. Ela Uhum, deprime, ela tem um perfil diferente daquela que é mais impulsiva, mas ela pode deprimir, por exemplo. Ela pode começar a usar drogas, é uma outra comorbidade. entendi. Tem uma aqui que colocou assim: meu filho tem 6 anos, responde, discute com os adultos e não aceita regras. O que fazer? Buscar ajuda, procura ajuda, porque é uma criança que com 6 anos ela começa, se ela tem um padrão de ter esse de discutir com todo tipo de adulto, já não aceitar as regras, aí é bem provável que ela tenha esse diagnóstico e ela precise ser cuidada. Uhum. Eu lembro da Maria Fernanda com essa idade, mais ou menos 6, 7 anos, e ela estava numa discussão comigo e estava um tio meu em casa. Aí, quando ela saiu de perto, ele falou assim: nossa, ela discute com você como se ela fosse uma adulta. É, não Eu tem não uma sei o que fazer. hierarquia, não existe uma linha, né? Era E a bem hierarquia difícil. sempre vai existir. A gente mesmo adulto, a gente tem o nosso chefe, a gente tem uma figura de autoridade a quem a gente reporta. A Uhum, autoridade social, o juiz, o guarda do trânsito. Então, essas crianças, se elas não conseguem transpor, porque não existe regra para elas, não existe autoridade. É. Aqui, tem duas perguntas que eu vou ler ao mesmo tempo, porque elas têm o mesmo assunto. A primeira é: a medicação precisa ser tomada para sempre? O TOD pode ser curado com medicamento? O Não. TOD pode ser curado, o medicamento que deve ser utilizado? Então, não tem um medicamento para o TOD, aquilo que eu falei. A gente usa medicamentos para algumas comorbidades e para alguns sintomas principais, como o caso da irritabilidade, da agressividade, Uhum, então, ou dos sintomas de ansiedade ou depressão. Não, uhum, não vai usar para sempre, até porque o próprio quadro ele se modifica. A gente uhum, mantém a medicação quando ela é necessária durante o período em que ela fizer sentido. uhum, Como não é próprio para a doença, é diferente de eu falar de uma criança que está psicótica. Uma criança psicótica provavelmente vai usar remédio a vida toda, um bipolar, uhum, um esquizofrênico. Agora, a criança com TOD, não. Quando você uhum, utiliza medicação, sempre associado às abordagens terapêuticas, uhum, psicológicas principalmente, uhum, você precisa, não, eu falo psicológico principalmente porque às vezes ela vai precisar de atendimento psicopedagógico, por exemplo. uhum, uhum, Você só vai usar medicação quando fizer sentido, por exemplo, porque a criança não está respondendo bem na terapia, ou mesmo a gente tentando manejos não está dando certo. Mas nunca vai uhum, ser para sempre, não. Com certeza não. uhum. Por isso a importância do acompanhamento. Não é vir na consulta hoje e volta daqui a um ano. Doutor Miguel, o senhor lembra que ela já estava com. A Maria Fernanda estava com a medicação, já tinha 2 anos, a gente tentou tirar, e quando a gente É, tentou tirar, ela entrou na menarca. Teve um episódio de desregulação hormonal. acaba sendo isso. E no caso da Mafê tem outras questões, né? Que até ela é menina, tem outras coisas, né? Então Uhum, a gente precisa também se atentar. Cada caso vai precisar ser visto com uma particularidade.
Eu estava Uhum, vendo hoje uma paciente que eu estava tirando a medicação, já tive que voltar e a pessoa ficou frustrada, mas falou, "Ó, não tem jeito, a gente tenta e vê se está uhum, certo, né? Porque uhum, não tem um padrão, assim, a partir de 2 anos não usa mais. Não é assim, não é é. antibiótico. Antibiótico você dá 12 dias, 20 dias e tira. Tira de qualquer jeito, ou troca por outro, mas não é o caso. É complicado. Teve uma pessoa que colocou aqui, doutor, avaliar anualmente, mas acho que o senhor respondeu que deve ser muito mais Não, frequente, né? tem que ser muito mais frequente. Anualmente a gente só faz consulta ginecológica, tá? Psiquiatra, no começo, pelo menos mensal. Depois você pode pensar em 2, 3 vezes por ano, às Uhum. vezes 4. Mas assim, só quando tá tudo muito redondinho, tem uma equipe por trás, pais muito alinhados, pais muito tranquilos. Porque senão você tem que ver de vez em quando, porque às vezes a coisa tá saindo do eixo e você precisa agir. Ajustar. Tem Uhum. duas perguntas aqui, doutor Miguel. A escola deve estar preparada? Como fazer com que a escola saiba lidar? Bom, primeiro vou falar a segunda pergunta, como ela sabe lidar. A escola tem que estar interessada em saber como lidar, porque às vezes a gente vê a escola muito interessada, muito parceira, assim, interessada mesmo. Aí o psicólogo vai lá, eles mandam, eu peço um relatório, eles mandam. Agora tem escola que às vezes quer o problema longe. E eu falo que é assim, vai vir um, vem dois depois. Uhum, Aproveita para aprender com aquele, né? uhum, Então, assim, a escola tem que estar preparada sim, é uma condição que está presente, a prevalência varia de acordo com a cultura, com a sociedade, dependendo da sociedade ser mais rígida, mais permissiva, vamos dizer assim, mais flexível, vamos pensar assim, não permissiva. Você vai ter uma prevalência que pode ser até de 26%, é um pouco exagerado isso, mas vamos dizer que em torno de 4 a 6% das crianças podem apresentar o quadro de TOD. Isso daí, pelo menos uma criança você vai ter, e às vezes com problemas. uhum, Então, você precisa saber como manejar. E aí, uhum. grupo de estudo, palestra para os professores. Ontem eu estava falando para um grupo de professores sobre patologias na infância e adolescência, quando a criança adoece, e eu vi aqueles professores do interior de Sergipe, assim, super interessados, falando. Então, é muito legal quando você vê a escola aberta, porque a Uhum, escola é um ambiente de conhecimento, de uhum, aprendizagem. Mas os uhum. professores têm que ser aqueles que são interessados em aprender. E aprender comportamento humano é muito importante. Exato. Tem um livro bem interessante, acho que o senhor me indicou na época, que é Saúde Mental na Escola. E ele traz uma abordagem bem ampla de vários transtornos, né? E que dá também um outro olhar. Eu lembro que eu comprei e dei de presente para a escola que a Maria Fernanda estuda. Tem uma pergunta interessante aqui, doutor Miguel. A respeito da rigidez das normas disciplinares na escola, o senhor acredita que deve existir uma diferenciação em relação à aplicação dessas normas? Eu acho que cada escola vai ter um padrão de funcionar. E às vezes a criança não se adapta àquele modelo. Não dá para a Uhum, escola ficar mudando para a cara da criança, isso é fato. Então tem escolas que são mais conteudistas, escolas que são mais humanistas. Então tudo depende, e aí você tem que ver o tipo de caso que a criança se insere. Uma escola muito rígida, com certeza vai ter problema, né? uhum, Às vezes vai ser o caso de você não expulsar, porque isso tem uma marca, mas assim, sugerir, orientar um modelo diferente. Pensa numa escola militar, não dá, vai ser muito complicado, né? uhum. Agora, por outro lado, uma escola muito aberta vai ser complicado também. Às vezes você precisa falar, olha, com essa criança você vai ter que entrar um pouco no caminho do meio. É um pouco difícil, porque a gente vai entrar numa celeuma que é como a escola vai funcionar. Então, Uhum, falando de uma maneira geral, estou pensando na escola pública, por exemplo, que não tem modelos muito uhum, diferentes. Diferente das uhum, escolas particulares, cada uma segue uma linha. Você, uhum, na escola pública, você vai precisar ter um padrão um pouco mais homogêneo. Então, é uhum, importante que a escola se abra para a orientação, para o aprendizado, para entender o que se trata o quadro. uhum, é. E isso também se aplica para adaptação curricular? Não, acredito que não. A adaptação curricular é mais quando você tem uma dificuldade de aprendizagem. Ali não tem, a princípio, a não ser que a criança seja disléxica, por exemplo. Daí é pela Uhum. dislexia e não pelo TOD. O Pelo TOD não TOD. exige uma adaptação curricular. Uhum, tá. Teve uma pergunta que eu não sei se eu entendi, tá assim, neuropsicologia anualmente. Será que é avaliação Eu acho neuropsicológica? que deve ser avaliação neuropsicológica. Não, não faz sentido. Uma avaliação Aham, neuropsicológica não precisa ser feita anualmente, porque muito pouco muda de um ano para o outro. Então, o interessante é você fazer na infância e na adolescência. Às vezes, uhum, você tem que fazer uma terceira vez, porque em uhum, cada fase do desenvolvimento, algumas habilidades já teriam que ter sido
constituídas e não estão. Ou às vezes estão Uhum. se formando de um jeito com problemas. Uhum, tá. Tem aqui, tratamento do CAPS e do SUS é válido? Olha, o CAPS, na verdade, ele fica mais para os casos mais graves. Eu estou falando de esquizofrenia, de transtorno bipolar, às vezes de autismo. Acaba que esses casos não chegam ou não ficam, mas tem os casos mais graves que acabam ficando sim. Então é Uhum, válido. Às vezes é uhum. o que a gente pode conseguir. É Onde que começa? é, eu penso que a gente seria melhor se tivesse um ambulatório, eu penso assim, Uhum, porque o TOD não é como uma doença mental grave, que você vai precisar de habilidade, por exemplo, para tomar banho. Uma criança uhum, com, com esquizofrenia vai ter uma deterioração que, por exemplo, vai impedir que ela tenha autonomia, uma criança com deficiência mental grave. Então, uhum. às vezes, a gente deveria deixar o CAPS para essas intervenções mais severas e ter um ambulatório. Essa coisa intermediária às vezes não funciona. Mas sim, acaba sendo o CAPS o local de acompanhamento. Tá certo. Doutor Miguel, tem uma outra pergunta que eu tá anotada aqui, veio via direct. E quando o TOD só é descoberto na adolescência, ainda dá tempo de tratar? Dá, a gente está falando de uma fase de desenvolvimento ainda. A adolescência ainda tem toda uma neuroplasticidade. Existem mudanças, inclusive você não é quem você vai ser a vida toda na adolescência, você já mostra quem você é. Mas não. Uhum, Então, sim, claro, com certeza. Até uhum. porque o Todd na adolescência ele já tem outros coloridos da adolescência, inclusive. Lindos, é bem, mas é isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, doutor Miguel, que eu achei ela bem interessante. Tá assim, ó. Ritalina é indicada para o TOD? Resolvi tirar, pois mexeu com o apetite do meu filho. E observei que depois que passava o efeito, ele voltava a ficar muito agressivo. Então, a Ritalina não é para o TOD, a Ritalina é para o TDAH. É que muitas vezes você tem TDAH e TOD. Ele Uhum, ficava agressivo porque o efeito acabava, então às vezes na queda realmente piora e mexe muito, uhum, é fato. Agora, se a uhum, criança ficava bem com a medicação, é, essa medicação vai fazer falta por conta do TDAH, não por conta do TOD. uhum. E quando a pessoa, eu já ouvi alguns casos de mães ou famílias falando de fato que mexia muito com o apetite, a criança não ficava. É, não É, come, é porque é um estimulante, né? Toda medicação psicoestimulante ela tem um efeito de anorexígeno. Por exemplo, uhum, Framproporex é um anorexígeno, cocaína é uhum, outro, um anorexígeno também, né? Diminui uhum. realmente o apetite. Mas aí precisa observar a dosagem para que a criança não chegue a esse Depende, estágio. depende. O que normalmente a gente maneja é a dose, às vezes usar de curtação que dá intervalos entre uma dose e outra, às vezes você usa o Concerta, que é a metilfenidato de elongação que mexe menos no apetite. Varia, viu, Andréia? Uhum, uhum, entendi. É aquele samba que você Tem tem que que se... individualizar cada caso. Colocar uma pergunta aqui. A alimentação influencia o Não, TOD? não tem nada a Não. ver. Uhum, tá certo. Olha, doutor Miguel, tem muita gente escrevendo aqui. Esse médico é maravilhoso, eu quero ele para mim, tal, tal, tal. O senhor atende crianças e adolescentes que não sejam do estado de São Paulo, somente online? Olha, eu gosto de pelo menos a primeira consulta ser presencial, porque eu acho tão estranho ver uma criança sem conhecer. Eu sempre peço para ela desenhar, para mim é importante eu ter esse primeiro contato. Adolescente até dá, mas eu vou ser franco, Andréia, eu gosto do contato pessoal, não fui psiquiatra só para, né? Eu ainda estou vencendo esse desafio, mas eu atendo sim, pelo menos uma Uhum, avaliação. Tive uma criança que eu atendi que era do interior do Paraná, mas eu senti falta de ter visto ela aqui. Eu acho que teria sido diferente. Não que ela tivesse continuado comigo, mas eu não uhum, sei o que que essa família. E era uma família que estava bem desestruturada, a mãe estava uhum, muito cansada, né? Eu uhum. acho que faz falta essa primeira entrevista presencial. Ter esse contato. Doutor Miguel, acho que a gente respondeu a grande parte das perguntas, as informações bem importantes que a gente queria passar. E eu queria que o senhor deixasse um recado para as famílias, ou até mesmo para as pessoas, terapeutas que estão aqui, né, sobre que eles estão nessa busca, né, de respostas sobre esse comportamento tão diferente que é do Todd. Eu acho que, assim, para todo mundo, né, TOD é um diagnóstico, mas ele precisa ser bem feito, porque do contrário a gente vai acabar banalizando comportamentos típicos da infância. E aí é que eles falam psiquiatrizar a infância, eu até concordo nesse ponto, mas é um diagnóstico, não é uma coisa que foi inventada, não é uma coisa, não é um modismo. Então precisa se utilizar a ciência, é uma coisa que está estabelecida.
Nós não temos marcadores biológicos que sejam diagnósticos, em nada na psiquiatria a gente tem, apesar de terem os fatores de risco, o genético, etc. Cuidar dessas crianças, porque essas crianças elas acabam sendo desassistidas porque elas geram na família, nos profissionais, na escola, uma rejeição. E isso daí é você estigmatizar, né? Às vezes a pessoa, não vou levar no psiquiatra porque ela não é louca, mas é um delinquente, larga para lá. Quer dizer, sabe? É um preconceito, a gente chama isso de psicofobia, falar disso, né? E uma estigmatização precoce. Uhum. Não sei, Acolher sempre, né? e também ver, eu sempre falo, da importância dos adultos que estão cuidando dessa criança de entender os próprios limites. Vocês precisam de ajuda tanto quanto a criança. Uhum, exatamente, é importantíssimo. Olha, doutor Miguel, quero agradecer, muito obrigada, foi muito importante. Eu sei que sua agenda é bem concorrida e fiquei muito feliz. Espero que nossa conversa aqui possa abrir os olhos de muitas famílias e ajudar muitas famílias também. André, eu que agradeço a todos, né? Eu acho que é uma oportunidade bacana da gente poder falar. A gente está numa época de tantas notícias assim falsas, e a gente criar um conteúdo de qualidade, conteúdo sério. E é importante quando vem assim de você, que tem uma história pessoal para lidar, para dividir, e não tem vergonha disso. Eu acho que isso é importante. Os pais às vezes ficam envergonhados, ficam com receio do julgamento, porque tem muito, né? E eu acho que Uhum, é importante isso. É importante você se colocar para tirar esse manto que a psiquiatria sempre teve essa marca, né? Felizmente, uhum, nos últimos anos, se tornou uma especialidade de respeito, porque a gente era uhum, visto como não médico, né? Era, uhum, sabe, como assim não é médico? Sabe? uhum. Quem vai no psiquiatra é doido. Ou, assim como quem vai no oncologista tem câncer, assim como quem vai no infecto tá com uma doença infecciosa, ué, tem um problema de saúde mental, é o especialista da área. Mas Uhum, vamos é como se tratar, fosse né? pejorativo, sabe? Uhum, é isso mesmo. Muito obrigada, eu agradeço muito. Uma boa noite para o senhor, uma boa noite para todos que estiveram aqui. Um abraço, André. Tudo de bom. Obrigada, igualmente, doutor Miguel. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Boa tchau. noite.